Existe uma máxima dentro da doutrina espírita que é uma das inúmeras linhas de espiritualidade, uma das inúmeras formas da gente praticar a espiritualidade que diz que fora da caridade não há salvação. Talvez não seja apenas uma máxima do espiritismo, seja uma máxima da vida. Quantas vezes eu pego um cliente que está triste, está em depressão, e quando ele eventualmente começa a fazer algum trabalho que ele se sente útil, parece que a depressão começa a ir embora, o vazio começa a ir embora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com duas pessoas que conhecem muito sobre o trabalho da caridade, conhecem muito também sobre a doutrina espírita, mas conhecem muito também sobre a vida, porque se colocam à disposição da vida. Hoje a gente vai ter o privilégio, acho que pela primeira vez, meninos, de ter um casal aqui conversando com a gente, que vão falar deles, da relação deles com o trabalho, com a caridade, e tenho certeza que todos nós vamos nos preencher muito, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse novo episódio que vai ser absolutamente caridoso desse podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Muito bem, Pai Lu, Júlio, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos podcasters, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar de um negócio que todo mundo fala muito, não necessariamente pratica? Vamos falar de caridade? Então tá bom. Boa. Lúcia Farid, que, assim, vou falar aqui, é mais do que uma honra, porque honra é muito vaidoso, muito orgulhoso, mas é uma alegria genuína, uma satisfação receber vocês aqui. A gente, tricotou tantas agendas pra gente conseguir, e que bom que vocês vão poder conversar com a gente, trocar ideias, a gente vai aprender, quiçá deixar também alguma coisinha, mas tenho certeza que quem escutar vocês falarem vai ficar com o coração, como diz esse meu querido mestre ali da ponta, com o coração mais quentinho, e eu espero que vocês também saiam com o coração quentinho desse bate-papo. Bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. Obrigada pelo convite. Muito bem, É um prazer a gente estar aqui. Eu já vou na canela, Tremendo. Tá tremendo? Professora, Dá aula o ano inteiro. Eu queria só pedir desculpas, pelas inúmeras vezes que nós tentamos marcar e que não foi possível, mas não foi frescura, não foi tudo na hora absolutamente certa. nada, foi realmente falta de tempo. E uma outra coisa que eu queria te falar também é que você no comecinho aí você falou sobre conhecer caridade. Não, a gente nunca conhece caridade na sua totalidade. A gente vive aprendendo, então não somos especialistas em caridade, nem conheço caridade, não estamos aprendendo. Então a caridade nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. A gente realmente ainda está no jardim da infância do que significa caridade efetivamente, Perfeito. É isso, mas é um prazer realmente estarmos aqui com vocês. Mas quero reconhecer que ainda Obrigado. que vocês estejam no jardim da infância, vocês estão fazendo as lições que são propostas. Sim. Não, é para passar a mãozinha no pontilhado. Então, estão passando a mãozinha no pontilhado. Verdade. Queria começar provocando isso, e aí meninos vão me ajudando, e a gente vai fazendo um grande bate-papo. Vocês, de verdade, vou tentar ser bem objetivo, vocês nem precisavam estar fazendo o que vocês estão fazendo do ponto de vista prático da vida. Vocês já estão com 3 filhos, é isso? Que vocês têm? Biológicos, 3 filhos criados, 3 pelo que eu entendi, netos. tem netos, tem uma vida financeira estável, não estou discutindo aqui quanto é, mas estou dizendo, acho que tem a possibilidade de descansar, de curtir a vida, talvez, quiçá, de ficar em casa assistindo série, passeando, viajando, e de repente vocês se predispuseram a, junto com outras pessoas, claro, montar um projeto que envolve muitas ações de auxílio a famílias, famílias de baixa renda ou pessoas que estão ali no momento de desespero, mas que de alguma forma traz a responsabilidade de vocês saírem do conforto da casa de vocês e irem para um lugar trabalhar pelos outros. É nesse sentido que eu queria provocar o que move. Porque parece tão óbvio por um lado, mas não é nada óbvio. Por que sair do conforto de casa para ir trabalhar, sendo que vocês já podiam estar descansando? Como é que essa história começa? A Lúcia começa porque eu já penso nisso. Na verdade, o tempo todo. Danilo, eu acho que isso é uma coisa que... Até estava falando para o Farid. Eu acho que meio que desconhecendo tudo totalmente, hoje talvez eu consiga entender um pouquinho, porque a gente aprende que a gente traz uma programação, mas lá atrás, bem lá atrás, quando a gente ainda namorava, eu sempre tive alguma coisa dentro de mim que queria ir para o lado do voluntariado. Eu nunca olhei uma carreira profissionalmente. Graças a Deus, tinha a condição de fazer essa opção, de financeiramente não precisar daquele ganho, porque de uma forma ou de outra as coisas aconteciam e eu queria ir para o voluntariado.
Mas aí tinha os meninos pequenos, tudo, e aquela ânsia, eu falava para o Farid, ele falava para mim assim, não, calma, eu falei, mas o que será que eu tenho que fazer, né? Ele falou, não, mas eu acho que um dia você vai ter que se juntar com alguém. E eu comecei em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, né? Que trabalha com pessoas em situação de rua, né? De rua, Então, foi meu primeiro trabalho voluntariado. A minha filha mais nova ainda estava bem pequena. E era ali, sabe o viaduto Guadalajara, no Belém? Sim. Tinha Tip Top, né? Uma Isso, fábrica de roupas. exatamente. E era Meu padrinho trabalhou lá. Era embaixo do viaduto, né? Tá. Então, ali... São Martinho de Lima, né? Comunidade São Martinho de Lima. E aí, Ainda trabalhava está com lá. o Padre Júlio, aprendi muito ali. E uma das coisas que mais foram gratificantes ali e que depois, ao longo dessa caminhada aí como voluntário, dificilmente eu encontrei. A gratidão, a educação e o respeito que aqueles moradores de rua tinham era uma coisa incrível, incrível. Era por favor, era obrigado, era um reconhecimento, e não que você faz para isso. Mas é engraçado, né, que como quando você se depara com uma necessidade maior, às vezes um ato bem simples promove na outra pessoa um sentimento que a gente não sabe nem transmitir. Aí trabalhei bastante tempo e a gente mudou para Vinhedo, porque eu morava em São Paulo. Aí a gente foi para Vinhedo. Quando a gente foi para Vinhedo, nós tínhamos passado por uma perda familiar, e estávamos começando a buscar uma compreensão melhor, um entendimento melhor, porque foi aquele que a gente fala, o filho do coração, que muito jovem partiu por um acidente e tal. E aí cheguei em Vinhedo, a minha filha mais velha ficou doente por causa dessa situação, e fui procurar ajuda, acabei caindo numa situação de um tratamento espiritual aqui na FESP, em São Paulo, que ela melhorou FESP assim, é a Federação Espírita de São Paulo. Ela melhorou assim do dia para a noite, e isso te desperta curiosidade, né? Porque Vocês, a princípio, não eram a gente adeptos era e católico. praticantes. Não, Tá. católica. Católico. E aí, tipo, ver ela tão bem de um dia, quando ela estava assim, numa condição bastante séria, com uma depressão, supunha-se que era uma depressão profunda, e passar em um mês por uma condição totalmente saudável, ali te desperta alguma coisa, né? Aí você fala, o que tem? Aí você morre de medo que se você não fizer alguma coisa, ela vai ficar doente de novo, né? Eu assisti o seu podcast, que teve, já enfrentou situações também com a tua menina, então nessa hora você, tipo... Aí chegamos em Vinhedo e a gente tinha medo, onde que a gente vai, né? Aí perguntamos na própria FESP se tinha um centro em Vinhedo para a gente conhecer. Aí deram o nome do Paulo de Tarso. E ali, quando nós chegamos no Paulo de Tarso, na verdade, o Farid foi um pouco depois, aí me chamaram para estudar. Né? Ah, você tem que estudar para conhecer. Eu devo ter falado bastante asneira na orientação. Eu falei, tá bom. Detalhe de tempo, isso que ela está falando é o início dos anos 2000. E 2004, precisamente. Mas no início dos anos 2000, nós, na verdade, já estávamos frequentando, às vezes, um centro em São Paulo chamado Perseverança, da dona Guiomar. Que é um dos maiores, talvez, Isso, do Brasil. exatamente. Né? E faz um trabalho maravilhoso. Então, na verdade... E esse tempo que ela fala em relação a quando nós namorávamos, significa apenas 50 anos. Porque é de 1975. Não, só estou querendo colocar só para dar uma dimensão. Só para você ter uma ideia. Mas o Farid ia na dona Guiomar com uma boa vontade, mas eu era implicante, eu não ia, gente. Então, por isso que para mim marca muito 2004. Ele estava talvez até mais aberto, mas eu não, estava ali naquele... Você ia para acompanhar o seu marido? Eu não ia, não. Olha, teve uma vez uma palestra do Divaldo, que ele falou, vai vir um palestrante, eu nem sabia quem era Divaldo, eu sou apaixonada. O Divaldo Franco já era famoso naquela época, pelo menos já dentro. era. Então, ele falou, nossa, eu falei, não quero ir, não. E eu realmente não ia. Só que depois, quando a água bate, aí você fui estudar. E aí me encantei. Me encantei, tipo, não, fazia curso de manhã, de noite, e pus o pé na estrada. Eu costumo dizer que, na verdade, você... no início você vai porque você... não, tem que trabalhar, é voluntário e tal. Mas depois você se apaixona, simplesmente se apaixona.
e não dá mais para viver sem isso. Engraçado que adeptos de várias religiões, de alguma forma, falam isso, né? Mais do que o envolvimento com o dogma, com a rotina, é o envolvimento com o trabalho. Né? O trabalhar por aquela comunidade, trabalhar por aquele projeto. Né? É incrível, Danilo. A gente que tem, eu considero ser um privilégio, que ainda tem uma idade que dá para fazer alguma coisa, tem disposição, tem o amparo financeiro, então você poder fazer isso, para nós preenche a vida, preenche completamente. Então é bom demais. Eu queria só abrir um parênteses aí em relação a tudo isso, porque a gente comentou sobre a religião, né? Então, assim, voltando também no tempo, a nossa religiosidade, ela vem da época de pequeno, de família católica, e particularmente eu estudei em colégio de freira, de padres, né? E tive sempre a matéria religião, né? Essa transição, né, de nós passarmos, vamos dizer assim, para a doutrina espírita, ela acontece num momento onde você vai procurar algumas lógicas que você não tinha no catolicismo. E aqui não vai nenhuma crítica a isso, a gente aprendeu assim dessa forma. Mas o que despertou a gente nesse momento que a Lúcia citou foi justamente algumas respostas para algumas coisas que nós sentíamos e verificávamos ali no dia a dia e que nós não tínhamos essa resposta. Então, assim, quando você fala sobre pecado, quando você fala, onde você aprende numa religião católica que você tem os milagres, você tem... E quando você começa a entender que a vida é muito mais além do que isso, que a religiosidade, sim, é muito importante e até fundamental, porém, você acaba incorrendo numa situação onde que as respostas começam a fluir normalmente. Então, assim, por exemplo, a Igreja Católica, e aqui longe de qualquer tipo de crítica, de qualquer juízo de valor, até porque eu posso falar isso porque a gente teve religião e estudou durante muito tempo sobre isso. Ocorre que, como quando acontecem esses fatos inesperados, entre aspas, que nada é inesperado, né? A gente sabe que depois aprende que tudo vem e acontece no momento certo e nada é por acaso e tudo tem o seu motivo. Mas quando você começa a perceber que o fato de você agir de forma incorreta, indo a incorrer num pecado visto pela Igreja Católica, e que você reza 32 Ave Maria, 40 Pai Nosso, que está tudo certo, você percebe que não é bem assim. Não é assim. Aí você começa a entender, e aqui o que a doutrina começa a explicar é justamente isso. Ação-reação, causa e efeito. E a verdade na vida da gente é assim. Fez bem, volta bem. Fez mal, volta mal. No não tempo que for preciso, exatamente. Não é castigo, não é absolutamente nada. Faz parte do ser humano. Então, isso tudo vem acontecendo. Quando chega nesse ponto onde a Lúcia começou a colocar sobre esse trabalho voluntário através do padre Júlio Lancelotti, isso despertou realmente uma ideia muito importante na gente, que dá nesse sentido de, como ela falou, não que a gente fazia isso para ter algo em benefício próprio, não. Aquilo que volta para você vem sem você perceber. Volta como uma satisfação, com uma alma lavada. Volta com você ver teus filhos sendo bem-sucedidos. Volta a sua vida sendo... Claro, nunca foi um mar de rosas. Sempre tivemos os nossos percalços, problemas, tanto profissionais quanto na família. Mas eles são superados de uma tal forma que aí você começa a juntar e ver que realmente as coisas são atreladas umas às outras. E esse momento que ela fala da passagem nossa do catolicismo para simpatizantes da doutrina espírita e de simpatizantes da doutrina espírita passarmos a estudá-la. Interessante essa transição. Né? Isso foi de uma forma gratificante muito boa. Eu preciso dizer que o mais esperto foi ele, porque eu fico assim, mas ele é mais tipo... E aí a gente foi. Não, mas eu achei interessante essa coisa de se reconhecer primeiro como um simpatizante. Eu tô compreendendo, seja o que for, né? Eu tô compreendendo difícil, essa Danilo, filosofia. É muito difícil. Por exemplo, assim, a gente traz um conceito de não podia, você estava traindo sua religião. Então, às vezes, eu até tinha vontade, escutava,
E tinha vontade, mas para você ter uma ideia, eu só me permiti ler o primeiro livro espírita, antes até dessa transição, porque eu queria ler, mas eu achava, não, estou traindo a minha religião, não pode. E aí teve os nossos filhos estudavam no colégio que nós estudamos, né? Que nós nos conhecemos na escola. Católico. O Agostiniano no Belém. Padres agostinianos. Aliás, lá, minha irmã estudou lá. É a linha do atual Papa, Leão XIV, são agostinianos. E nós éramos do colégio E agostiniano. lá, todo ano tinha uma feira de livro. E não é que na feira do livro, era perto do Dia das Mães, a Luciana pediu dinheiro para ele e escolheu um livro para me dar de presente do Dia das Mães. Era o Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto. Aí, era espírita, mas eu ganhei, aí eu li. E ali eu já também... Ficou aquela semente lá, muito interessante e tal. Eu acho que isso veio florescer mais tarde, num momento que a gente passou aí por uma dor maior e por uma pronto. crise, né? A gente, nos 2 episódios anteriores, das 2 últimas semanas, o tema crise, ele apareceu de alguma forma, né? Então, a gente estava falando, por exemplo, com o Marcel e falava da crise hídrica como sociedade, né? Ele trabalha na Sabesp, lá em 2014, e que fez despertar uma série de movimentos, né? dos governos para fazer as comunicações entre as represas e tal. Depois falamos com o Alan sobre a crise do continuar ou não no projeto da cervejaria dele, mas que também fez ele olhar cada vez mais para a identidade dele. E eu cada vez mais entendo, a gente até já discutiu isso num dos episódios, o quanto momentos de crise são oportunidades de tomada de consciência para todos os contextos, né? Psíquico, saúde física. No que quer. Você contou pra gente nos bastidores que uma crise física, né? Fisiológica em você te fez ter mais consciência da importância da saúde, da saúde do corpo. E eu vejo muito isso, né? As pessoas precisando entrar em crise para ir buscar um processo de consciência. Gente, é o seguinte, nós recebemos os sinais o tempo todo. Sim. Vocês não têm a menor dúvida disso. Todos nós, sem exceção. Não há exceção. Nós recebemos em nossa vida o tempo todo sinais. Sinais para correção de rumo, sinais para te dar um site para você perceber que realmente não é por aí o caminho. É que na grande maioria das vezes nós damos de ombro. Nós damos, não é comigo, não faz parte, não estão falando comigo, mas presta atenção. É isso, a gente tem que estar sempre atento, alerta a isso. Os sinais existem. É que em nenhum momento a gente foi ensinado isso, né, para nós, né? Sim, A gente não foi orientado a prestar atenção em sinais. Não. Né? Ô, Júlio, a dizer que pós-graduado em coincidências sinais está falando, hein? Tomou 3 para ver. Pois eu sei bem disso, eu sei bem disso. Exatamente. E esses sinais, eles aparecem o tempo todo, mas nem sempre a gente está sintonizado. Isso, né? É isso aí. Essa observação que eu faço. Fiquemos atentos, todos nós, fiquemos atentos ao mínimo sinal. Muitas vezes você está sendo auxiliado e você não percebe. Muitas vezes acontece um fato negativo e que você acha que realmente você foi penalizado, que você... Não, pelo contrário, você foi auxiliado. Quem que garante que você foi retirado daquela situação para que você não sofresse uma decepção? Ou não se deslumbrasse com o sucesso. Ou se não deslumbrasse, você pisasse um pouco mais baixo. E a gente fala muito sobre isso, humildade, né? E simplicidade. Esse é o grande mote da coisa. Você sabe que numa mentoria que eu fiz, o líder lá, ele falava assim: todos os acontecimentos que você tem à sua volta, eles têm medida certa para você. Perfeito. Não é por acaso que aconteceu. Perfeito, 100%. E historicamente falando, se você tivesse sempre em sintonia com as coisas, sempre tem 3 avisos, em média, 3 avisos antes de acontecer algo. Que a gente chama de pré-queda. Então, assim, acontece uma coisinha besta e você fala assim, mas acho que foi azar, né? Deixa pra lá. Sim. Segue em frente. É a primeira. Acontece uma segunda, você fala, pô, cara, eu tô meio azarado com esse negócio aqui, né? Acontece a terceira e você continua, cara, mas o que tá acontecendo, né? Você acha que assim mesmo, né? Terceiro aviso do teatro. E continua né? fazendo a mesma coisa. Aí vem uma paulada. Entendeu? Uma coisa, às vezes, que te para, que te derruba, né? Que realmente deixa você muito mal. Então, exatamente isso. Trazendo isso em resumo, é o seguinte: se a gente estivesse em sintonia com as coisas o tempo todo,
Quando vem a primeira tal pré-queda ou Sim. aquele primeiro aviso, Se já se arruma no se cadê? você prestar atenção, por que está acontecendo isso? Deixa eu tentar ligar a teia das coisas. Isso aí. Atenção, É. o tempo todo. E corrigir o desvio, não acontece a segunda, não acontece a terceira. E você evita de tomar a tal da queda mesmo. Né? Exatamente isso. É que às vezes, né, na primeira, você não quer sair da zona de conforto, né? Você Pois tá é, ali, pois né? é. Normalmente é isso. E aí vai indo até que a zona de conforto é quebrada. E às vezes a porque zona de você- conforto é o tal do ego falando mais alto pra nós, sim. né? Ah, mas, Certeza. pô, como assim, né? Vai mudar tudo, tá bom desse jeito. Não, não deve ser pra mim, deve ser outra coisa, né? E aí, Enfim, pessoal, quando você toca nesse assunto, é inevitável que a gente toque no assunto religiosidade. Esse é o ponto que eu vejo como Mais do que a primordial religião no ser em si. humano, a religiosidade, né? A gente tem um costume nas nossas diversas incursões aí, em atendimentos, em orientações, enfim, de a gente se preocupar com a religiosidade. E a pergunta que a gente faz para as pessoas, né? Qual é a sua religião? Não que isso tenha importância se ela é amarela, verde, cor-de-rosa, não importa a cor. Mas é importante nós sabermos se aquele cidadão que vem muitas vezes na casa em busca de auxílio, em busca de orientação, em busca de conforto, saber exatamente se ele pratica alguma coisa. Por quê? Porque aí vem em mente aí uma historinha que a gente sempre usa como exemplo. O Dalai Lama, num determinado momento, estava numa conferência e depois dessa conferência fez uma reunião com jornalistas para fazer os jornalistas fazerem algumas perguntas. E aí lá no meio do jornalista teve lá um cidadão que capciosamente fez uma pergunta. Bom, já o senhor falou essas coisas, e qual é a religião ideal para o ser humano? E ele muito serenamente, ele esperando que ele trouxesse para a religião dele. Budista, pra no caso. Sim. E ele responde muito calmamente, falando, não, a religião, não existe a religião melhor. O que existe é o ser humano, você, eu, ele, nós procurarmos uma religiosidade. No momento que você encontrar a religião que te fale ao seu coração, que você se sinta bem, essa é a melhor religião para você. Agora, um detalhe, é preciso praticá-la. Porque não adianta falar. Então, quando a gente fala em religiosidade, a gente justamente se preocupa e invariavelmente, quando você tem aí um assunto, uma crise, nós falamos de crise agora há pouco, um problema específico com aquele ser humano, é inevitável, quase que na sua totalidade, ele normalmente já faz algum tempo que ele não está praticando ou envolvido com nada, absolutamente nada. Não dá tempo. A minha vida é corrida, eu não tenho condições. Mas escuta, não dá tempo, você não simpatiza com nada. E olha que aqui eu não estou falando de católico, evangélico, budista, espírita, não importa a religião. Mas há necessidade de o ser humano, nós seres humanos, estarmos ligados a alguma coisa para nós sintonizarmos com o mais alto. Isso é condição, como diz o meu amigo, 5 anão. 5 anão. 5 anão. É uma Cinco condição. anão. Cinco anão, não, 5 anão. Não tem como sair disso, pessoal. É impressionante a importância que a religiosidade tem em nossas vidas, em nossas decisões. No momento que você alinha isso com alguma corrente, e todas as religiões são maravilhosas, e um dia nós vamos ter Até porque elas falam, na sua essência, praticamente de um mesmo elemento Exato. chamado AMOR, né? Amor. Exatamente. Você está isso. trabalhando em prol isso. do bem do outro isso. e te incluindo neste bem também. Exato. E quando você não tem necessidade nenhuma de levantar bandeira nenhuma, de religião nenhuma, e você vai por esta linha do mandamento maior, o amor ao próximo, tudo torna-se muito mais fácil. E os problemas vão surgir, mas eles vão cair no seu colo de uma forma diferente quando você está protegido. Mas eu quero incluir o nosso amigo Júlio aqui, com todo o amor do mundo, na conversa, porque eu acho que de nós três aqui, pelo menos, ele é o mais... Pelo menos eu vejo assim, Júlio, você é o mais disciplinado na prática de uma religiosidade. Não, acho que espiritualidade o Pailu tem, que qualquer pessoa que para do lado do Pailu sente até um arrepio, assim, porque ele emana essa espiritualidade. Eu sou muito interessado, portanto tem um outro caminho de conexão,
Mas eu acho que talvez o mais praticante seja o Júlio. Mas eu tô te trazendo para a conversa, Julião, porque nós moramos no interior, eu e o Júlio, assim como vocês. Então, como a gente tá gravando aqui em São Paulo, já tem quase um ano, eu e o Júlio, a gente vem juntos, né, para gravar, e a gente vem conversando, e às vezes eu trago um pouco da minha visão de coisas que eu li, por ser um pouco mais interessado. Sim. Eu, por exemplo, ando bastante fascinado, além do espiritismo, por estar estudando, mas pelo hinduísmo. Até porque, eu não sei se é sacrilégio isso, eu também, assim como você, às vezes acho que tem coisa que é sacrilégio, mas eu sou mais bocudo, Lúcia. Outro dia, numa conversa, eu falei assim, vocês vão me desculpar, mas eu acho que Allan Kardec é um picareta. Mas falei brincando, de coração, mas falei assim mesmo. Aí o pessoal me olhou e falei, não, porque eu tô lendo uns livros hindus, e absolutamente tudo que está escrito em vários livros dele já estava escrito em livros hindus de 2, 3 mil anos atrás. Ele não inventou nada. É isso que é maravilhoso, ele só está repetindo. E antes deles nós temos Jesus. Né, que vem muito antes, e os budistas tem passagens em algumas, acho que são sutras, né, as linhas de explicação budistas, que são histórias absolutamente similares a muitas parábolas de Jesus. A grande questão aqui é quem falou primeiro. Não importa, a pergunta é, faz sentido? Toca o seu coração? Mas voltando para o Júlio, a gente vem conversando e tal, e aí teve um dia que você falou uma coisa muito legal, acho que até numa troca de WhatsApp, nem foi ao vivo, que você disse assim, poxa, a gente está conversando e eu também estou fazendo meus estudos e tal, e estou descobrindo que talvez, ultimamente, o mundo esteja precisando menos de religião, e aí no sentido dogmático, né? E mais de amor. Você lembra que você falou? E não é o desprezo à religião e nem ao dogma, mas é assim, de que adianta ir lá e... Ave Maria, cheia de graça. Ou então, seja lá qual for a reza, desculpa aqui, eu não quero, né? Se faltar com respeito, por exemplo, aos islâmicos, é que eu não falo árabe, eu só estou tentando emular, ou qualquer outra linguagem, onde eu faço aquilo mecanicamente, pronto, bora lá pagar conta, bora lá lavar o carro. Se bem que lavar o carro foi o que despertou, né? O Pailu no terceiro chamado. Mas se você não está, de alguma forma, praticando, e aí quando você falou isso, de pratique, seja qual for, né? O aro da bicicleta, como falava o Swami Vivekananda, isso que você vai pegar, que vai te levar da roda, do pneu, aquele lugar sujo e cíclico, para o centro de estabilidade, mas que você pratique isso. E eu lembro que você trouxe isso na veemência do amor. Porque é isso, no final das contas, todos bebem da mesma fonte. E eu te acho realmente o mais praticante dessa religiosidade de nós três. E de repente você está aqui na mesa com dois, né, mais conhecedores do espiritismo, eu que estou começando a entender, Pailu que talvez, né, venha de uma família que já falou disso. E eu não estou vendo você, por exemplo, se sentir coagido. Não estou sentindo você. Não. Porque acho que nós estamos falando de uma mesma fonte, né? Que é o amor. Ele está silencioso porque ele está concordando. Então, ele está consciente, né? Não, mas assim, eu acho que tem muito a ver com a história também, né? Porque eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Meus pais eram batistas e daí, por consequência, também sempre fui. E a minha história é como a história de muita gente que cresce dentro de igreja, assim, chega uma hora que você fala, cara, não, peraí, nem tudo aqui tá certo, assim, tem uma coisa errada, e tem gente que descamba, né, vai para um outro lado e fala, não quero mais saber disso e nunca mais volta, né? Minha história não é bem assim, mas teve todo um momento de questionamento, assim, e teve toda uma construção disso, dessa fé, né, mas só voltando uma coisa que o Farid comentou sobre... estava dentro de uma igreja, mas percebi que tinha alguma coisa ali que não estava completando. Que faltava. E é mais ou menos isso que eu senti também, né? Na hora que eu era jovem ali, final da adolescência, mais de começo da juventude, era isso, assim, falar, cara, tem uma coisa que está faltando aqui, né? Nesse meio. Eu lembrei de um filme, não sei se vocês já viram, um filme do Steve Martin, que chama, em português ele chama Fé Demais Não Cheira Bem. Eu não sei, já ouvi esse título, mas não vi esse filme. É um filme, assim, certamente em inglês não é esse nome, porque é um trocadilho que fizeram. Mas a história dele é mais ou menos o seguinte, tem um cara que ele é eu acho que aparentemente um pastor de igreja, mas daquelas igrejas assim que atrai um monte de gente, vai lá e cura e tal. Só que era assim, era tudo encenado. Então, assim, eles pegavam... Era um teatro. Era um teatro e era isso. O cara tava querendo arrecadar dinheiro. Sim. É aquela história que a gente conhece, uma história, imagina. Isso não existe, só uma ficção, completamente ficção. Ficção, claro. E era isso, era tudo encenado. O cara ficava ouvindo, assim, eu ouvi uma pessoa falando que ela tinha problema financeiro lá, aí via alguém que contava pra ele assim, você tá com problema financeiro, tá? Então, assim, era tudo meio encenado. Aí até que um dia ele chama alguém lá, que eu não lembro qual que era o problema da pessoa, mas digamos que ela tivesse uma dificuldade de andar, e daí ele simula lá que a pessoa está sendo curada e de repente ela é curada mesmo.
E ela é realmente curada do problema que ela tinha. Aí o cara, ele entra em parafuso. Eu falei assim, cara, eu não acreditava que isso era possível. Não era comigo, mas passou a ser. Eu era quem mais sabia que aquilo era encenado, né? É. Como é o nome do filme em português? Fé demais não cheira bem. Fé demais não cheira bem, tá? E assim, aí o cara entra tem toda a crise dele lá, que assim, cara, ele tava vivendo todo aquele contexto e de repente ele pensa, não, existe algo mais aqui, né, que realmente é verdade. Existe algo de verdade mesmo Sim. aqui. Aí eu lembro que quando eu era criança, adolescente, teve algum pastor que chegou para mim e falou, olha, você tem que decorar esse versículo aqui, que eu lembrei na hora que você estava falando, que é um versículo que ele está eu acho que numa carta de Pedro, Sim. que ele fala assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao seu redor, O tempo todo. bramando como um leão, buscando a quem possa É isso aí. tragar. E aí, assim, esse versículo teve vários momentos na vida, né? Um primeiro, assim, de cuidado, porque o mal, não sei o quê. Então, se dá aquele peso da religião, né? Sim. Mas, por outro lado, é aquilo que você falou, assim, cara, o tempo todo a gente tem coisas acontecendo, e diabo a gente pode entender de várias formas aqui, né? Tem gente que entende Um ser prudo mesmo, lá, maligno, tal. né? Mas, assim, o mal, vamos chamar de mal, em vez de diabo, assim, o mal, ele está ao seu redor, o tempo todo. Então, assim, acho que essa percepção que, cara, existe algo além dessa... Com certeza. Existe alguma outra coisa acontecendo aqui, além de mim mesmo, além daquilo que eu estou buscando, e que não está nesse plano, né? Está em alguma outra coisa, em algum outro plano, né? E daí, voltando na religião, que é o que a gente estava falando, e você citou sobre Jesus já, e Jesus ele veio para a Terra se declarando filho de Deus. Ele falou, olha, me mandaram aqui para dar um recado, né? E ele deu, para não ser só um testemunho dele, ele falou, não, tem um monte de gente testemunhando sobre mim aqui há trocentos anos, tem um monte de gente falando que eu viria, eu estou aqui agora. E daí ele comprovou também, fazendo milagres, ou seja, ele falou, eu sou o filho de Deus. Então assim, era alguém com autoridade. Quem foi o público que ele bateu de frente mesmo, que ele criticou? Cara, foram os religiosos. Sim. Exatamente. Os líderes da religião. E quem puxou o tapete foram os sacerdotes. Foram os próprios líderes da religião ali. Sim. Mas uma outra coisa curiosa também, assim, que ele não bateu contra a religião em si. De maneira alguma. Ele estava assim, Jesus estava lá no templo falando. Então, assim, ele não era contra aquele templo. De maneira alguma. Justamente ele era contra o como fazer a religião. Tanto é que nós temos aí o episódio do templo, né, dos mercadores do templo, onde que ele expulsa os mercadores num momento até de ira de Jesus, é um momento, poucos momentos ele sai fora do seu eixo de equilíbrio, e esse foi um dos momentos que ele, às vezes, saiu do eixo, sendo um pouco mais disciplinador, um pouco mais exigente com tudo que estava acontecendo. Mas você tocou num assunto que é interessante. O evangelho que nós temos como manual do proprietário, do ser humano, é esse. Ele é igual em todas as crenças. O ensino moral é o mesmo. Né? O moral que Jesus veio colocar para nós está no evangélico, no catolicismo, no espírita, no hinduísmo, está tudo ali. Então, nós estamos tentando entender há mais de 2000 anos os ensinos e até agora nós não conseguimos aprender. Porque a gente tem o costume de querer adaptar a religião para aquilo que é melhor para você. Uma vez a gente teve um palestrante, eu acho que foi na outra casa ainda, que falava justamente isso. A gente pega um pouco de uma religião, um pouco da outra e cria a sua. Então você acaba não mergulhando e não se vinculando com nenhuma. A parte que te exige mais de cada uma, você vai deixando de lado. Então você não transforma. Talvez por isso tenham tantas linhas cristãs, né? Porque há muitas e muitas e muitas religiões cristãs. Mas aí as linhas diferenciam na maneira de você adorar. Mas a essência, né? Quando você falou do conceito fora da caridade não há salvação, apesar de que é um conceito que Kardec defendeu lá um artigo na Revista Espírita, onde ele estava sendo ofendido por um bispo, se eu não me engano, uma coisa assim, e ele defende o seguinte, que a caridade tem que nortear tudo. Então, por exemplo, ele ser atacado com palavras grosseiras ou a doutrina ser atacada,
Isso já estava fora da caridade. Daí que vem a caridade, fora da caridade não há salvação. Mas quando a gente vai ver, a caridade está lá dentro do Evangelho, quando ele fala que a gente tem que amar a Deus, né, sobre tudo, e ao próximo como a você mesmo. Então isso é caridade. Para você, por exemplo, assim, até o Divaldo fala, né, que a gente tem que ser firme conosco, benevolente com o próximo. Você dá o direito do próximo ser como ele consegue ser, mas se você aquele conhecimento que você tem, você já não tem mais o direito de burlar. Então, Viu, tá visto, não dá para desver. por isso que eu falo, pôs o pé lá na sala, não tem mais jeito. E bastante pessoas, às vezes, desistem do estudo, seja, acho que de qualquer religião. Quando começa, tipo, eu vou ter que mexer praticar dentro de mim. Eu vou ter que mudar algumas coisas. E isso dá trabalho. Acho que todas as religiões, de alguma forma, propõem, né, essa reforma íntima, essa reforma moral, Todas. para você ser coerente com o que você vai viver naquela doutrina. Quando né? você fala, né, da caridade, a gente aprende, eu acho que todas falam a mesma coisa, a caridade é o amor em ação, né? Então, isso te move muito. Quando você perguntou lá no início, por exemplo, assim, uma coisa que eu sempre adorei ser na vida, adorei muito mesmo, é ser mãe. Adorei, adoro, está tudo bem. Então, quando eu estou ali na casa, trabalhando, cada um que chega, é fácil de você acolher, de você aconchegar. É só deixar esse sentimento brotar. E que é o que a gente tem que buscar, não que eu tenha, mas, por exemplo, assim, que é o amor universal, né? A gente aprende na família a amar, mas esse amor tem que ir crescendo ao longo das nossas vidas para um dia a gente ama a todos igualmente, né? Não mais com exclusivismo. Ah, não, amo esse porque esse é meu filho, amo aquele porque é meu marido. Não, é isso que a gente tem que buscar. É amar, simplesmente. E a vida fica mais fácil. Quando você para de, o que é aquele assim, aquele assado, não. Aceita como é, faz você a tua parte, né? Então, isso ajuda. Eu queria só, quando você fala sobre fora da caridade não há salvação, esta frase de Kardec, ela foi simplesmente uma resposta num determinado momento da igreja, onde que eles estavam batendo em cima das colocações de Kardec. Isso é 1860, final de 1800. A frase inicialmente era fora da igreja não há salvação. Sim. Foi Kardec que colocou fora da caridade não há salvação. Fazendo um contraponto. Foi num momento justamente que a igreja estava basicamente incomodada e realmente jogando flechas em cima dele para poder Bom, não só dele, né? 1800 e aniquilar pouco, esse movimento. A gente está falando já de respostas muito fortes a todo o movimento reformista de Lutero, que, claro, não foi imediato, mas vai gerando uma série de consequências, tradução da Bíblia, a perda do controle, né? E aí você chega, então, no século XVIII, onde você tem a Revolução Industrial a pleno vapor, você tem a reconfiguração geopolítica, a Alemanha se reorganizando de principados para começar a ser, não sei se uma federação, mas pelo menos um país mais uniforme. A Itália, inclusive, também começando os movimentos de agrupamento daqueles condados, não sei se eram condados, mas de pequenos reinos, as duas Sicílias e tal, começando a virar um país chamado Itália. Ou seja, eu estou começando a perder poder político aqui, porque os países estão se organizando. Os Estados Unidos emergindo como uma potência. A França vivendo a revolução, as consequências da revolução, né, feita lá em 1889 e que trouxe, inclusive, como consequência o fim do próprio monarquismo, né, da monarquia na França. É um mundo em ebulição. Você veja que tudo isso vem num momento... Uma panela de pressão. Uma panela de pressão cultural. Kardec, quando veio nesse momento, e o que mais incomodava naquele exato momento era que era um ateu, cientista, que começou a mexer com algumas coisas da igreja e começou a ter essas lógicas sendo pontualizadas, uma a uma, e isso incomodou muito, porque ele não se dizia nenhum tipo de participante de nenhuma religiosidade. Ele era um cientista curioso que começou a tentar
entender tudo aquilo que estava acontecendo. E aí vem toda a história, a biografia de Allan Kardec, e acaba se transformando um ateu no precursor da doutrina espírita. Eu sabia que ele era Veja que pedagogo como profissão, exatamente. mas não tinha essa informação que ele era Também ateu não. a princípio, se tinha- declarava, né? Ele teve como grande mestre Pestalozzi, que você vai procurar nos anais ali, é uma... A filosofia de Pestalozzi, ela é uma filosofia totalmente encaixada na educação dos espíritos, a educação das crianças, espíritos formados ali, que você pode trabalhá-los para que eles sejam um homem bom, um bom homem. Essa é a teoria de Pestalozzi. Kardec abraça isso com unhas e dentes, que Pestalozzi ajudou muito Kardec nessa Ele foi o formador. codificação do espiritismo, e aí nasce toda essa transformação que a humanidade vive, e aí é inevitável a gente voltar e falar da primeira revelação de Moisés, a segunda revelação que foi Jesus, e a terceira revelação que é o Pro espiritismo. espiritismo, né? Se entende Essa que é a foi, ordem natural. E em todas elas há uma evolução. Porque se nós voltarmos no tempo, nós falamos de Moisés, nós vamos lembrar do olho por olho, dente por dente. E a gente normalmente fala isso lá nas aulas. É interessante porque quando você fala de Moisés, você é remontado o talhão, ao olho por olho. Mas isso já foi uma grande de uma evolução. Mas como assim? O cara mata, o cara rouba, corta a mão, enfim. Isso foi evolução? Sim. Porque nessa oportunidade, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês se recordam disso, isso está escrito, as pessoas se vingavam naquele momento por algum problema, algum crime, por exemplo, até a 7ª geração, até Moisés chegar. Era uma confusão danada, era uma desordem moral. A resposta era desproporcional. Era né? desproporcional. Selvageria pura. Era selvageria pura e as vinganças perduravam até a 7ª geração. Então, entra Moisés, claro que eu estou fazendo um simplificado, um resumo aqui, entra Moisés com uma lei, uns mandamentos, uma regra tão disciplinadora, tão moralmente firme, que precisava naquela época, e ele pega e fala, bom, vamos lá. Mata só ele. Mata só a primeira, mata só ele. Parece cruel pra gente hoje, mas já era uma evolução, Para o nosso verdade. entendimento, é uma coisa maluca, mas era uma evolução. Mas, ó, De sétimas gerações você passar para uma, ótimo. Aí vem, vamos pular para Jesus. Vem Jesus e aí vem a lei do amor, onde ele não desmonta, e fala que Evolui, né? podemos ter a disciplina, mas com amor. Não precisamos julgar, porque cada um de nós tem o seu, desculpe, não é essa a expressão, mas o rabo sujo. Então, assim, nós não podemos julgar. Aí vem a história do julgamento, né? E tira a primeira pedra. A história do apedrejamento é maravilhosa. Da trave no olho, Maravilhosa. né? Ô, Todas aquelas Farid. lições, as parábolas de Jesus ensinando. E Eu aí, vou te contar uma coisa. Éramos nós que estávamos lá fazendo toda essa Sim, confusão. sem não dúvida, é isso que a sabemos Pela gente- ótica espírita, poderíamos nós. ser nós lá Éramos fazendo nós. Eu acho bobagem que éramos. e tendo agora a oportunidade de fazer melhor. Sabe que eu vejo essa história do Velho Testamento, né? Sim. Testamento significa aliança, Sim, né? Uma exatamente. aliança que Deus estava fazendo lá com Exatamente. aquele povo lá, né? E eu acredito que é a aliança que a gente tem registrada de alguma forma, né? Mas existiam outras pessoas no mundo e certamente Deus se revelou a outras pessoas também. Mas, assim, o Velho Testamento eu vejo como se fossem crianças sendo educadas, sabe? Isso. É isso. Cara, isso É pode, bem isso não pode. é. Daqui, assim, você faz isso aqui que vai dar bom. É Se você não isso. fizer isso aqui, É. vai ser ruim. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Velho Testamento foi muito assim, sabe? Ele falou, Era o olha, eu vou te entendimento dar- eu vou te- daquela época. vou te dar né? regras simples, né? E você vai seguir essas regras. Isso. Se você seguir, vai dar certo. É. Aí, beleza, chega em Jesus e é isso. E toda a briga era porque parecia que ele estava anulando aquilo, né? Ele Exato. falava, olha, Exato. Ele estava só agora vocês pegaram no pé de Jesus muito por causa do sábado, né? Sim. Os judeus Sim. É, tinha uma coisa ele com fez a sábado, sábado, que não né? pode, Sábado. pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo, tá curando no sábado e tal, porque tinha regra. O que fazem os médicos então? Não operam no sábado? Deixa a pessoa morrer? Acho que não. Não é melhor curar? Complicado isso aí é complicado demais. Então, Aí- mas quando você crê numa coisa, você fazer o contrário, é difícil também, né? É a tal do livro lá que eu estava doida para ler e não lia. Você também não quer fazer o contrário.
Então, é complicado. Não, é complicado. É complicado Porque, assim, quando você... Quando você está dentro dessa Exato. cultura de religião, assim, eu entendo É assim, que complicado. você tem um conflito ali, né, de que pode, não pode. E daí chega na hora do apedrejamento, que você falou, né, que a história era... A mulher ele adúltera. estava em Jerusalém, se não me engano, né? Eu acho que Jesus estava em Jerusalém, estava Sim. ali perto do templo, aí Sim. trazem a mulher adúltera, Sim. porque na lei estava dizendo lá, fala, Isso olha, aí. vamos ver agora o que ele vai falar, porque tá claro aqui na lei, fala, olha, É. quem for pegar em adultério vai ser apedrejado. Isso. Era a regra, né? E a regra Exatamente. dada lá para Moisés, Exatamente. no Velho Testamento. Jesus, e agora? Como você resolve isso? Né? Falando de amor aí, mas vai ter que matar ela. Vai lá, bonitão. É, Vai. vai lá. Atire a primeira pedra. É. Aí ele agacha, escreve alguma coisa no chão, que ninguém sabe Isso. exatamente o que é, né? Dá pra se especular, coisa, mas assim, ninguém sabe exatamente o que é, eu sei que começa a sair todo mundo dali. É isso. Exatamente É. isso. Aí daqui a pouco a mulher levanta, aí Jesus pergunta pra ela, falei, e aí? Cadê os seus acusadores, né? Aí... Só que ele deixa registrado uma frase importantíssima para ela, né? Eu acho que ele vai falar. Não, daí ele falou, não sobrou ninguém, né? Sobrou ele, né? Sobrou ele. E daí ele fala assim, não, mas eu também não te condeno. Sim. Né? Eu não te condeno. Não é meu papel te julgar, né? Não, assim, não, eu discordo disso. Na verdade, eu acredito que é o papel dele. Porque acho que Jesus, em vários momentos, ele falou, olha... Ele fez ela refletir. Porque em vários momentos ele fala, olha, o Pai me mandou para que eu julgasse o mundo. Sim. Então, assim, se me permite, pode até discordar disso, né? Mas essa frase fora da caridade não há salvação, eu acredito muito que fora de Jesus não há salvação. Exato. Sim. E eu vou explicar depois o porquê disso. Mas ele chega para a mulher e fala, não, mas eu também não te condeno. Sim. E daí ele fala depois no final, fala, olha, agora vai e deixa para trás os seus pecados. E não peques mais. E não peque mais. Por quê? Porque você quase morreu por causa disso, mulher. Sim. Tá doida? Assim, Que seja lição. Que isso, você não... Exato. Então, assim, mas uma coisa importante ele não falou, olha, da próxima vez não vai poder. Sim. Não, Não ele teve essa falou coisa isso. né, castradora e que pouco ensina, porque no castramento, na castração, perdão, você implica um coeficiente de medo, que até do ponto de vista fisiológico libera Mas eu muito acho mais que- cortisol no corpo Sim. do que qualquer Mas eu coisa. acho que no início, dependendo da compreensão de cada um, era como a gente conseguia se segurar. E ele veio Sim. para isso, É. para nos levar para uma nova fase. É. Olha, eu vou tratar vocês como pelo menos um adolescente que tem potencial de virar adulto. Agora eu vou ver se vocês E vão agora? usar essa responsabilidade que eu tô delegando. E daí, assim, só complementando, e João, se não me engano, no Evangelho de João está escrito essa história toda, e tem algum momento que João ele fala, olha, a forma como eu consigo descrever Jesus é que ele era todo verdade e todo, acho que Amor, não é? Amor. Isso. Então, assim, ou seja, ele é inteiro, assim, verdade. Misericórdia, né? E É assim, autoridade moral, né? Ele era o que ele falava. e vice-versa. exato, assim, ele não está sendo incoerente. Não. Ele não está sendo incoerente. Fala assim, é errado, no caso do adultério lá, ele não pegou pesado. Ele não falou assim, mas tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, não Isso, tem não problema. passou a mão na Não, ele não passou a cabeça. mão. Ele É. falou, não, assim, tá errado, vai lá e não faz de novo. Porque assim, isso aqui é ruim para você. E é nessa linha que a gente vem para a terceira revelação, e aí Kardec vem e explica com maior propriedade, mais palatável a todos nós, o que Jesus passou. Ele torna a coisa lógica. E aí entra o detalhe da nossa responsabilidade. Por isso que quando a gente, entre aspas, erra ou peca, no jargão católico, por ignorância, há uma atenuante. Claro. Mas quando a gente erra, sabedores daquilo que a gente... conhecimento, né? O comprometimento é grande. Aquele palestrante espírita, o Arthur Valadares, ele faz uma palestra, se não me engano, ele fez essa palestra em Sacramento o ano passado. E ele falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele fala assim que a doutrina espírita é para aqueles que o evangelho foi insuficiente, que não tiveram condição de entender o evangelho. Porque só precisa de esclarecimento, de explicação tal, os mais resistentes. Então, Você me chamou? então é isso. A todos nós. Para alguns irmãos nossos, basta Já bastou. o evangelho. Já entendeu tudo, entenderam. Então nós, né, assim, quando fala da revelação,
É mais ou menos, é relativo. Ó, é que a tua cabeça é tão dura que precisa mais Mas explicado ainda. eu gostei muito dessa tua postura, porque de verdade, assim, você abriu o coração. Fui pensando, Júlia, aqui ouvindo e dizendo, o que vocês estão querendo dizer com isso? Que eu tenho sempre que virar espírita? Eu sempre me questionei disso. Não, e na verdade, eu acho que é o contrário. Não, Júlia, não se preocupe com isso, que você já entendeu. Já entendeu. Só E nós- pratique. exato. Eu ainda não entendi. Eu preciso É, agora, então, de um isso. professor que E aqui- tem uma Então, didática diferente, né? Ele fala isso. E Kardec era professor, né? Ele fala duas coisas, né? Ele fala assim que nós, às vezes, na condição... Por exemplo, se você olhar as pessoas que mais, às vezes, se comprometeram, pegam o caminho da retidão muito mais rápido do que nós que estamos ali. Eu não sou bonzinho, mas também não sou malzinho. Estou mais ou menos. Você acomoda mais. Então, por isso que fala de Paulo de Tarso, Maria de Magdala, porque São Francisco de Paulo também, que era o rei lá do... como é que chama Francisco o rei? de Paulo? Não, era o rei que mandou matar as criancinhas. Salomão. Herodes. Que Então, os seres, né, quando se acredita em outras vidas, os seres que mais se comprometeram, depois pega o caminho reto muito mais rapidamente, porque é proporcional àquilo que você sofre, aquilo que você se arrependeu, aquilo que você viu que não estava errado mesmo. E às vezes a gente não entendeu o evangelho, então precisa da doutrina espírita, de explicação, e ainda fica às vezes naquele vocês querem ver? Eu morno, me lembrei de um entendeu? fato aqui agora que é preciso falar. Nós vamos falar de Chico Xavier, o grande Chico Xavier. E em cima disso, tem uma historinha que também a gente usa, e isso é um fato que realmente ocorreu. Ele tinha a Casa da Prece, o Centro Espírita lá em Uberaba, e fazia lá o trabalho que era feito, e conta uma história que é o seguinte, que vai dar uma boa colocada nisso que nós estamos conversando. É simples. Tinha uma senhora, ele conhecia naturalmente todos os voluntários da casa, porque era uma cidade pequena e era conhecido assim de família e tal. E tinha lá uma senhora que era frequentadora há muito tempo e era voluntária assídua e ali, sem faltar. E ele começou a perceber que de umas semanas para cá, essa senhora estava sempre aborrecida, com um semblante, e ele dentro da sua mediunidade, e chegou um dia, chamou-a, pegou aqui do lado, falou assim, vem cá, o que está acontecendo com a senhora? Não, filho, está tudo bem, mas eu estou sentindo que a senhora anda triste, não está muito bem, a senhora vem trabalhar, mas não é meu marido. Ele conhecia o marido dela. O que tem seu marido? Meu marido, ele não vem aqui, é difícil, eu estou insistindo, mas ele tem algum outro problema? Não, e ele conhecia o marido dela. E ela fala assim, ela começa a enumerar, mas, não, ele é um bom marido, ele é um bom pai. Nossa, foi um bom trabalhador, agora ele já está aposentado, mas foi um excelente profissional. E enumerou as qualidades. E aí o Chico questionando, mas sim, e qual é o problema? Não, o problema é que ele não é espírita, ele não vem aqui. Ele pôs a mão nela e falou assim, olha, se seu marido for tudo isso, ele não precisa ser espírita. Então, Boa. é uma linha que a gente não tem necessidade de ser um católico fanático, um evangélico. Não. Aí volta no nosso mote aqui. É a caridade, é o ser bom, é o praticar o bem. Então, vejam, é por aí a coisa. Sim. Nós temos que entender o seguinte, nós não precisamos de rótulos, nós precisamos de conduta. E aí vem aquela história da caridade, e aí não tem como deixar de falar de um verbo bonito, perdoar. E aí está o medicamento, a vacina, se vocês queiram explodir, vocês fazem 10 programas falando de perdão aqui, porque o perdoar, se nós termos uma ideia, quando nós conseguirmos realmente, no fundo do nosso coração, perdoar de fato, seja qual for a situação que nós nos colocarmos, aí você vai ver como que a gente consegue aliviar o nosso coração e aliviar a nossa vida, aliviar o nosso dia a dia. É a prática do perdão. Esse é a grande ferida do ser humano. É perdoar. Até porque perdoar não é para o outro, é para você mesmo. É para nós mesmos. E aí há uma confusão que nós fazemos de uma maneira geral.
você perdoa e você, eu vou perdoar e eu vou chamá-lo para ir comer uma pizza, vem na minha casa. Não, você pode perdoar uma pessoa sem necessariamente fazer isso. Eu só não desejo mal a ela. Eu quero bem dela. Eu rezo até nas minhas vibrações, nas minhas orações, eu até rezo por ela. Eu perdoo ela. Agora, esquecer, não. Aí tem um Haroldo que fala assim, esquecer, aí é Alzheimer. Perdoar, eu posso perdoar. Esquecer jamais, porque eu vou lembrar. Eu vou olhar para a pessoa que me fez, eu vou lembrar daquele mal. É inevitável, nós somos seres humanos. Não tem como deixar de lembrar. Mas você pode perdoar. Esquecer jamais. Porque aí você já está num sistema, num procedimento de Alzheimer. Talvez... É uma colocação muito importante essa desse perdão. Talvez uma sintonia fina em cima disso é quando você não esquece, não vai esquecer, mas porque ficou gravado. Ficou gravado. Mas o perdoar é quando você se lembrar disso, você não viver o mesmo momento. Pronto. De novo. Exatamente. Aí eu acho que faz muito sentido. É isso né? aí. É isso aí. Uma vez eu escutei que o perdoar é perdoar e não pode falar eu perdoo mais... Vírgula, mais... Esses advérbios, né? Mais, todavia, entretanto, eles são advérbios de redução. Porque eles reduzem a importância do que veio até aqui para agora sim eu dizer o que é importante. A gente até muda o tom de voz, a gente muda o volume. Lúcio, eu te perdoo porque você não tomou café comigo, mas... Então o que importa mesmo é o que vem depois. Mas você vai ter que tomar. Mas você me magoou? Não, então o que importa é que eu te magoei. Olha, eu te perdoo. E aí? E aí vamos andar daqui pra frente. O elemento mais importante nessa frase é o ponto final que tem ali, né? Não pode ser a vírgula. Ponto final, não tem vírgula. Eu ia citar Freud, mas não que tem ali uma colocação direta, mas em várias obras dele você vai percebendo a possibilidade. O Edu me ensinou isso, né? O Edu esteve aqui com a gente lá no outro estúdio ainda, né? 1 ano e meio atrás, onde a gente falava da sequência emocional, né? A sequência emocional é o que nos leva muitas vezes a entrar num looping psíquico, onde você fica se machucando. Exatamente. Então houve algum fenômeno que eu esperava uma coisa, não saiu do jeito... o tempo todo. E não aconteceu do jeito que eu queria, e isso me trouxe uma frustração. Quando essa orgulho, frustração... né, super baseada em orgulho. Quando essa frustração ela não é contida, ela entra numa sequência que vai me levar ao desejo de destruição, ao ódio, à necessidade de punir o outro, que muitas vezes sou eu mesmo, e que em algum momento vai me fazer voltar a encarar o que aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu. Sim. E ponto final. E aí eu vivo tudo de novo, me frustro de novo. Como é que quebra esse ciclo? Ele quebra na aceitação. Foi horroroso? Foi horroroso o que ele te fez. Na verdade, primeiro o indivíduo tem que falar foi horroroso o que eu senti. Foi horroroso. Quando aconteceu isso? 20 anos atrás. E quantas vezes a gente ouve, né, em processos terapêuticos, mas todo dia eu lembro do que essa pessoa fez comigo. Qual é a escolha que está sendo implicada aqui? Reviver o episódio e viver tudo de novo em termos de dor. Qual é a fonte disso? Sem dúvida é o orgulho. Quando você bate no orgulho, não é simples, mas o fato de não ser simples não quer dizer que a gente não saiba qual é o caminho. É difícil, mas é isso que tem que ser feito. Você sabe, Danilo, porrada no orgulho. Que uma vez, eu acho que eu estava fazendo o curso de... Era um dos cursos lá acho que no Paulo de Tarso ainda, e a gente vai aprendendo assim, né? Que você passa o que fez passar, né? Você passa o que fez passar. Aí um dia eu perguntei assim para a professora, mas então isso não acaba nunca, né? Se eu passo o que eu fiz passar, eu volto e faço, não, eu fiz, agora eu te faço, você me faz, e a gente fica nisso. Eu não conseguia encontrar o ponto final. E aí a professora fez assim, é só perdoar. Falei, é verdade. Porque você quebra a corrente quando um consegue, perdoo, pronto, acabou. Nova história, página em branco daqui para frente. E aí, por exemplo, assim, mesmo que a pessoa tenha que aprender aquela lição, não precisa mais ser com você. Segue você e ela vai aprender, porque faz parte para ela crescer também aprender. Mas a gente fica preso, né? Dizem que quanto mais você quer lembrar de uma pessoa, perdoa, porque aí você desvincula, né? Senão você tá magoado e fica pensando naquilo. Mas quer esquecer, né? Aquela relação. O mundo, né, na verdade, a humanidade caminha, né? Nós estamos num determinado momento muito difícil, onde o materialismo exacerbado é aquilo que move realmente a sociedade, a humanidade. Tudo isso que nós estamos vivendo aí é uma consequência desse mundo materialista.
né? Então, quando nós conseguirmos deixar o materialismo de lado. E quando eu digo isso, não significa que a pessoa não pode ter bens, não deve ter bens. O detalhe que a gente toca com muita insistência é o problema não é o dinheiro, o problema é o que se faz com o dinheiro, né? Então, o cidadão pode estar muito bem sucedido, ter anseios maravilhosos, ter uma casa, um carro, tá ótimo. Mas como é que ele lida com isso? Esse é o ponto nevrálgico da coisa. Porque muitas pessoas, ou a grande maioria hoje, a preocupação é em ter poder, bens materiais. É legal, é bom ter bens materiais. Quem é que não gosta? Todos nós gostamos. Mas o que nós fazemos com isso? Né? Então, você é um empresário, você é um bom empresário, você dá emprego, você trata bem seus funcionários, você faz todo o teu dever, a lógica dos impostos. Ah, mas o imposto... Bom, isso é problema do governo, eu faço a minha parte. Como a gente sempre brinca, não gosta dos impostos, se candidate a vereador e vá Exato. propor uma Sigamos mudança. Mas ninguém sigamos quer, em né? frente nessa linha de raciocínio, onde a gente pode ser bom, né, sem efetivamente pisar. Onde fala do orgulho, são os grandes problemas, o orgulho e a vaidade. Eles são os contrapontos da simplicidade e da humildade. Você pode ser humilde e simples sendo um baita milionário. Qual o problema? Nós temos diversos exemplos aí. Você faz caridade sem precisar ficar falando, né? O camarada abre a geladeira e se arruma. Porque ele é tão vaidoso que ele precisa mostrar que ele está fazendo. Você falou porque aquilo. vem a luz da geladeira? Sim, o cara se arruma, abre a geladeira e se arruma. Vem a luz, vem Não. todo o palco. É Joga isso. confete. É complicado isso. É que enquanto as pessoas entenderem que esse movimento de ter Sim. é o principal negócio, né? Ela não consegue desprender. E quando não consegue desprender, o ter nunca tem fim. Não, nunca. Né? Nunca. Quando ele passa a viver o ser, Sim, eu estou sendo aqui, exato. né? Isso aí é o meio só. O ter é o meio para poder ser, né? Mas acho que se você não for ser na sua integridade, o ter vai te castrar o tempo todo. Exatamente. Luiz, Escraviza, né? nós temos diversos, assim, Escraviza. casos que a gente se depara o tempo todo ali. E às vezes quando a gente percebe um ser humano com essa característica, não, claro que a gente não vai apontar o dedo nem julgar absolutamente nada, mas é inevitável o pensamento. A gente dentro da gente fala assim, nossa, coitado, quando cair a ficha dele vai ser complicado. Por quê? Porque ele está tendo a oportunidade de fazer uma trajetória diferente, mas a escolha dele está sendo por outro viés. E nós não temos muito o que fazer. Se a gente puder, a gente dá uns sinais, como a gente falou já, dá uns insights com bastante carinho, né? Principalmente se é uma pessoa mais ligada a gente. Sabe? Mas se a pessoa não quer, não adianta. Não Mas essa adianta. coisa do fala pra ela. Por muitas vezes vem a porrada, né? A dor Vem, muito forte. Vem. E que, em algumas situações, corrige a trajetória desviada. Corrige. Mas em outras, Outras, mesmo tomando a porrada, mesmo tomando o tombo, o cara segue na mesma toada. É exatamente o que você está falando. Então aí tem o. Desculpe. Aí tem aquele exatamente. lance do o cara desencarna e vai reviver Sim. de novo, né? Aí vai ter que voltar. Não, eu ia falar da Vamos questão fazer do de novo. julgamento, né? Quando você disse, a gente olha, vê, né? Do nosso ponto de esclarecimento, a gente vê a ignorância do outro. E se ou pelo menos busca se policiar para não julgar. Eu lembro uma vez, acho que ainda num outro centro, no Bênção de Paz, né, do Henrique, que esteve aqui com a gente, né, e tão generosamente nos ensinou um montão de coisas, de todas as esferas, né, de evolução moral, não só espírita, uma leitura que era, sabe por que a gente não pode julgar? Porque você imagina Chico Xavier olhando para nós? Mas Você imagina a Madre Teresa de Calcutá, Isso. podemos pegar até de uma outra religião, Mas né, ou tantas outras figuras que estão mais evoluídas, olhando para mim e dizendo... Jura que você tem esse monte de camiseta aí no armário? E tem algumas que você não usa faz 2 anos e tem gente passando frio? Eu já ia começar a olhar para o lado e falar, estão me chamando, né? Jura que você tem essa casa desse tamanho? Jura que você tem esse monte de livros e tem criança que está precisando de... Então, mas esses caras, né, essas pessoas mais evoluídas olham para nós Também. e não nos julgam. Eles dizem assim, olha... Sabia que dá para ser um pouquinho melhor? E é ali que eu comecei a olhar e perceber
o tamanho do esforço ainda que eu tinha que fazer de segurar um pouquinho e dizer, se o outro que está mais evoluído me julgasse, ia sobrar pó de mim. Sim. Então eu também tenho que tomar cuidado para por não aí. julgar E o aí tempo você todo o volta outro. no que ele estava falando da história do apedrejamento, né? O É, que você não Jesus pode- falaria de nós, gente? Acho que primeiro ele ia olhar pra gente com muito carinho e dizer, meus É. queridos e queridas, Custa a gente tentar fazer isso. né? Pratiquem um pouco. né? pratique um pouquinho. Você fala da caridade, como é o nosso tema aí, você pega a parábola do bom samaritano, que você vai procurando entendê-la desde o começo até o final. Ali contém todo o ensinamento. Né? Ou a própria parábola do semeador, das sementes que são jogadas mostarda, e as né? caem em diversos tipos de solo, é ensinamento 100%. Claro que Jesus usou, na época, a simbologia, né, a metáfora, para que o povo entendesse que era um povo mais agricultor. Mas trazendo isso para os dias de hoje, essa encaixa direitinho. Mas tem uma coisa, né? Quanto mais você compreende, mais você tem responsabilidade, né? Exatamente. Então, se você for ver, nós estamos mais na roça, talvez, do que muita gente. Porque você vai lá na frente, você fala, e será que você pratica? Não Como disse pratica. o Farid, né? A ignorância tem a sua... Não pratica, a sua né? Tem. atenuação, tem. né? A gente... O desenvolvimento do intelecto te leva ao desenvolvimento do senso moral, né? Então, o que acontece? O intelecto você tem, você entendeu a questão. Por que você não está fazendo a outra parte, né? Então, a nossa responsabilidade, eu tenho muito... Não é receio, mas preocupação com isso. Porque, tipo, acho que eu estou fazendo certo. Mas quando chegar do lado de lá, com certeza não tão certo com a oferta que a gente teve de aprender, entendeu? A gente teve muita oferta. Quão a gente tem privilegiados somos nós de estarmos aqui Exato. conversando Sim. sobre Exato, isso, né? Então, eu devo estar fazendo pouco perto do que eu tenho de acesso, e às vezes a pessoa que tem menos acesso, ela desconhece. O desconhecer, nesse caso, é uma benção. Não, mas aí eu vou pedir ajuda aqui do universitário. Como é o nome daquele equipamento onde se jogava as moedas? Filácio. Gasofilácio. Esse nome é uma loucura, né? Gasofilácio. Essa história podíamos ficar aqui podíamos ficar mais 20 horas lembrando de história. Você vê, já tá tudo lá, né? Sim. Já Vai tá lá, tudo lá. Tá sei lá, lá, né? um indivíduo joga um saco de moedas, faz um barulho enorme e todo mundo... "Ê!" Isso. E Jesus não mexe uma pestana, né? Vem lá uma senhorinha, joga uma moeda... E Jesus olha admirado, assim, com um olhar de bem-querer, de gratidão. E eu não sei se são os apóstolos, aí talvez a minha memória esteja distorcendo, mas alguém vira para Jesus e fala, ué, o outro veio aqui, jogou um saco de moeda, você nem teve reação, ela joga uma moedinha. E é lindo, né? Quando a gente compreende, é que ele jogou um ínfimo do que ele tinha. Ela Aí é o jogou óbvio da tudo. viúva. Mas você tem... Eu confundi as histórias. Não, né? mas você tem aí uma história dessa parecida, onde que essa moeda dessa senhora, ela embrulhou num pano para não fazer barulho. Olha, para não... Ela jogou e se não fez barulho. Porque o outro que chegava, jogava com força para todo mundo virar para trás e olhar quem estava. Olhar para trás, é a caridade que é feita no Senhor. Mas olha o qual a real eu que tô intenção. fazendo. Isso que eu ia falar, olha o não julgamento aqui, né? Porque ao mesmo tempo que ela pode ter feito isso exatamente para não chamar atenção, ela pode ter feito isso para não passar Para vergonha. não passar vergonha. Sim. E só cada Olha, um sabe Danilo, o seu eu ia- coração. eu ia Talvez falar porque nós dois a gente talvez eu ia embrulhar para não passar vergonha, Sim. né? E o outro embrulhou exatamente isso. para não humilhar ninguém. Cada um que sonde o seu coração, né? Gente, eu particularmente não tenho nada para fazer nos próximos 6 dias, então eu posso continuar aqui. falando, né? Mas eu acho que a audiência vai precisar que a gente encerre. Mas eu queria dizer para vocês que a gente vai encerrando brincando que é a hora de temperar o cérebro de Sócrates. E eu queria trazer o meu tempero aqui, que no fundo é um aprendizado que a gente tem aqui durante a conversa, ou alguma coisa que a gente conecte com um agradecimento a vocês dois e aos meus colegas também. Eu trabalho com consultoria há 20 anos, começou em 2005, literalmente. Portanto, toda semana, ou um workshop, ou uma palestra, é a minha vida, é o meu trabalho. E acho que fui burilando um pouco isso, ainda erro muito, gestão do tempo, às vezes me empolgo e tal, mas acho que fui ficando cada vez melhor nisso. Mas ontem, especificamente, eu conduzi um workshop com um grupo ali que era pequeno, e eu pratiquei uma coisa que eu aprendi lá com vocês, e que, olha, 20 anos fazendo isso e não tinha me atentado, que é o poder de colocar a conjugação na terceira pessoa do plural.
no nós, né? E eu sou muito bom, eu sou muito eloquente, né? Sou muito bom, é arrogante, mas estou querendo dizer assim, que eu fui burilado nesse dom de falar, de construir, de ter uma narrativa, de conectar histórias. Mas às vezes eu acho que eu ia muito na coisa do, olha, vocês precisam ficar atentos. Mesmo que eu colocasse todo o amor do mundo de querer trazer um aprendizado, eu talvez era pouco inclusivo. E aí a gente conversando ali, também ouvindo aqui os meninos me provocando, minha esposa também, poxa, fala mais o nós. E ontem, por algumas vezes, eu tive mais atento e disse, olha, esse aspecto que a gente está discutindo aqui, desta competência, nós precisamos olhar. Por mais que antes eu dissesse, olha, eu também erro aqui, era meio que me apartando. Eu também erro, mas agora eu vou ensinar o que é que vocês têm que fazer direito. E ontem foi um pouquinho diferente, foi o nós. E eu acho quase impossível praticar a caridade se for eles versus eu. Danilo, O que nós temos que fazer, né? Eu costumo falar o seguinte, que quando nós falamos para alguém, seja em aula, seja em preleções, ou seja conversando com um amigo, a gente fala primeiro para nós, porque a boca está mais próximo dos ouvidos. Dos próprios ouvidos. Então somos nós os primeiros. E também complemento falando o seguinte, mesmo que nós façamos aulas repetidas vezes, ou preleções repetidas vezes na casa, a gente costuma sempre aprender num novo estudo. A mesma aula que você deu ano passado desse ano, você quando vai revisá-la, você sempre acrescenta alguma coisa e você sempre descobre. É como num livro, você lê pela segunda vez, você capta algumas coisas que você na primeira leitura não captou. Então, o nosso aprendizado é constante. Nosso aprendizado é constante, sempre, sempre. Isso em qualquer tipo de atividade, em qualquer ramo de ciência, religião, qualquer coisa. É essa a ideia. E também completando sobre o que a gente falou muito sobre o bem e o mal, a gente sabe que o mal é a ausência do bem. Nunca esqueçamos disso. Que o mal é a ausência do bem. E a ignorância sobre a importância do bem. E nós podemos fazer a caridade a qualquer momento, de qualquer forma. Mas acho que tem que ser a gente. Né? Acho que o aprendizado tem que exatamente. ser nós. Eu é um olhar, é um abraço, eu é um me incluindo cumprimento. também nessa caridade. Né? Eu vou fazer caridade para o outro, mas estou me maltratando. Tem uma frase, né, que vocês evocaram aqui de Jesus, né? Amai aos outros assim como a si mesmo. Sim, mas se eu me amo ou não me amo, se o sentimento que eu devoto a mim é de autodestruição, é isso que eu vou ter para dar para o outro. É uma lei da física, não tenho como dar o que eu não tenho. Então a caridade precisa me incluir, primeiro, porque também você me responsabiliza. Né? Quando você reconhece, né? Olha para você e reconhece teus erros, é mais fácil de você dar o direito do outro errar também, né? Exatamente. É o Chico, né? Ao outro dou o direito de ser quem é. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Né? É um baita de um propósito na vida. Mas para os próximos 40 anos, facilmente. Instruí-vos. Só Crescei-vos 40? e instruí-vos. Isso está na Bíblia. Senhores, e vocês? O que vocês temperam? Eu vou resgatar isso que a Lúcia falou sobre a responsabilidade maior, né? Que você, a partir do momento que você sabe, cara, você não consegue dissaber, você não consegue ignorar a verdade. E a parábola do semeador, que você comentou também, é basicamente isso, assim, a parábola basicamente é o quê? Um semeador passou deixando semente e caiu semente num chão rochoso. Isso. Né? E caiu na beira do caminho espinhos. E no meio dos espinhos. Os espinhos abafaram. E ele coloca claramente, são as preocupações da vida abafaram. Isso. Caiu no solo rochoso, cara, não tinha raiz ali para entrou por um ouvido e saiu por outro. Se animou, mas já deixou para lá, né? E assim, ele está falando qual que é o nosso coração recebendo essas informações, essas mensagens, esse conhecimento. Não, a gente está falando de pérolas de sabedoria aqui. A gente está falando de coisas que são super importantes para a nossa vida, que são fontes de vida. Né? E a gente pode receber isso como um solo rochoso, como um solo fértil, que ele fala também, né? Que cresce e tal. E para mim essa sabedoria toda é o Evangelho. É o Evangelho. Regue, adube, cuide daquela semente, que ela vai florescer. E o Evangelho, para mim, é o que aconteceu ali na história da mulher adúltera, né? Que Jesus fala, olha, eu na posição de quem pode condenar, eu te perdoo. Então, assim, a primeira boa notícia é essa, não, fica tranquilo. Eu te perdoo, eu que poderia julgar aqui, estou te perdoando.
E agora vai lá e não erra de novo. Exatamente. Perdoe-se, né? Continua Exatamente. crescendo. Não pare onde você está. Se entendeu que está errado, Perfeito. então vai lá e faz de novo. Faz- Todas as respostas estão Melhor. no Evangelho, né? Estão, que a estão gente todas, não consegue ainda É, em sua exato. totalidade. Né? Então, assim, e hoje, mais do que nunca, a gente tem acesso a essas informações. Né? Assim, eu acho que existiram momentos mais obscuros da humanidade que a maior parte das pessoas não conseguiam nem ler, não sabiam ler e não tinham acesso a isso. Hoje qualquer pessoa entra em segundos, tem acesso a essas informações. Então, assim, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, se comprometer com essa verdade. Tá bom, a gente está falando do Evangelho, tem E usar o Evangelho. tem sabedoria lá, então pega o Evangelho e lê. O que você vai fazer com Lê, isso? lê e né? estuda. Ah, não entendi? Então lê de novo. Lê de novo. Conversa com alguém que entende. E um né? detalhezinho só em tempo ainda. Dentro do próprio Evangelho, se nós separarmos o Sermão do Monte, ele é uma verdadeira rotina e um roteiro de vida. Acho que foi Gandhi, né, que disse Foi. que se perdermos todas as obras Exatamente. literárias da humanidade, mas Gandhi- salvarmos Gandhi o Sermão da salientou isso. Montanha, tá Tá tudo tudo salvo. certo. Exatamente. E só complementando, tem um outro trecho no final de alguns evangelhos, Jesus ele ressuscitou, tal, deixando umas orientações finais ali para os discípulos, né? E daí ele fala, eu tô voltando pro Pai e tal, e o que eu quero que vocês façam agora? Olha, vão pelo mundo inteiro fazendo discípulos. E o que ele fala? Ensinando eles a obedecer tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Assim, Jesus ele não fala assim, olha, vão lá e fazem discípulos da igreja tal. Não. Não. Vão lá e assim, olha, vamos começar uma igreja e uma instituição que vai chamar tal e chamem eles para essa comunidade. Não, ele está falando, olha, sabe tudo o que eu falei? Ensina as pessoas a cumprirem isso. Isso. E o que ele Seguir falou é Cristo. basicamente tudo isso que a gente está falando É. aqui. Jesus falou sobre perdão, falou sobre o amor ao dinheiro, falou sobre amar o próximo. Isso. Tudo isso é ensinamento dele. Ou seja, ele ensina as outras pessoas, Sobre escutar os sinais, né? ensina as outras Exato. pessoas Isso a aí é o tempo todo. cumprirem isso. É O tempo assim todo. que as pessoas vão ter vida. Ensina as pessoas a elas obedecerem aquilo que eu ensinei que vocês devem fazer. Então, assim, é muito mais do Eu que... sou o caminho, a verdade e a vida, né? é muito É mais... isso aí. E outra, não. Tenho a nossa, sensação não que tem- ele não falou isso gritando. Eu tenho a impressão. Não, com certeza Eu acho não. que Jesus falou num tom Porque de fala voz. que ele falou gritando? Não, foi só uma coisa que me ocorreu aqui no meu espírito ainda maldoso. Eu pensei, eu acho que Jesus não falou isso gritando, acho que ele falou assim, de boa, inclusive com bom humor. Não sei por que eu tenho essa impressão. E ele fala exatamente isso, ele fala o seu caminho, depois outro momento ele fala, não, eu sou a porta, assim, ninguém que vai bater na minha porta, eu não Não, vou negar a entrada. E essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente já ouviu diversas pessoas falarem isso de diversas religiões. Essa frase deveria estar escrita em todas as portas de igreja, templos, centros, todas as religiões. Porque essa frase ela é perfeita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa Então, é mas ela tem que fantástica. estar escrito dentro de nós. Sim, com certeza, com certeza. Sem dúvida nenhuma. O desafio, assim, não, eu acho que o chamado é justamente falar, tá bom, então vamos andar por esse caminho. Vamos por aí. Vamos andar, Vamos, buscar, Danilo. vamos caminhar. Vamos por esse agir, caminho. vamos Eu agir. já nem posso dizer que eu não sei. Sem ação nada acontece. Vamos agir, exatamente. Vamos. Mas o caminho vai ser longo, Vamos agir. viu? Eu tô... Nossa. A gente falar palavras bonitas, fazendo uma discussão assim bastante frutífera, é maravilhoso e é muito gratificante. Mas, acima de tudo, praticar. Claro. Esse é o nosso grande desafio. Pratica o que você fala, o que você pensa, o que você estudou. É isso. O que nós estudamos, o que nós pensamos. Isso aí. Ele Querido, não Tá bom, temperou. contribuição? Quanta coisa legal, né, meu? Quanta coisa Faltou legal. ele temperar. Você sabe que nós temos coisas ardendo aqui dentro de mim, né? Mas não dá para falar tudo, senão a gente começa mais uma hora aqui para discutir. Mas eu queria, talvez, acrescentar um ponto. Que todos nós, seres na sua individualidade, nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Todo mundo tem o seu direito de falar com a divindade, de ter acesso direto. E para isso não precisa seguir ninguém. Nem interferência, Ninguém. sintonia. E aí tem uma fala que o Julião trouxe aqui que é muito dogmática, que é do eu sou o caminho, que é Jesus falando eu sou o caminho. E aí tem um outro lado da moeda trazendo aqui, que é o que eu acho que é polêmico, porque a gente está tudo numa curva de descobrimento, de evolução, de aprendizado, de desfazer coisas que as máscaras ficaram aí perdurando por séculos.
E agora parece que o mundo está acelerando para que as máscaras caiam e que as verdades começam a aparecer de verdade. Exato. Né? E uma das falas dessa que é o seguinte: Jesus não veio dizer aqui, isso vai ser muito polêmico, hein? Jesus não veio dizer aqui para mim, eu sou o caminho. Ele quis dizer o seguinte: cada um tem um Deus dentro de si. E todo mundo é eu sou. Cada um de vocês é eu sou. Eu sou. Então, você pode ser também um Deus. Você também pode praticar tudo que ele praticou, ensinou e foi modelo. Tá? E com base nisso, a gente poderia ser muito diferente, que é fora da caridade não há salvação, não é isso? Sendo eu sou, fora da harmonia, que é estar em equilíbrio com todos, não tem como as coisas evoluírem, andarem bem. E a segunda coisa que entra, que conecta muito com a caridade, é: se eu não sou bondoso, não trabalho em harmonia e não trabalho a caridade, não tem como evoluir. Não tem como. Então a gente vai continuar fazendo looping, igualzinho o hamster faz no carrinho, que ele corre e está sempre no mesmo lugar. Sim. Então tem tanta provocação aqui que minha cabeça fica assim, ó. Sério. Que bom, viemos aqui para isso. Sério, fica assim. E tem tanta coisa acontecendo. É claro que o advento de tecnologia, de IA, de um monte de coisa, está acelerando demais esse processo. Sim. E às vezes a gente olha mais o copo vazio, do tipo, putz, será que eu vou conseguir acompanhar esses caras? O que vai acontecer com a minha vida, com esse negócio da IA tomando conta de tudo, fazendo isso 1000 vezes mais rápido do que a gente? Mas acho que o ponto não é esse. O ponto é outro. Sim. É o despertar da espiritualidade, é o despertar para a religiosidade, sim, é o despertar para o eu sou, é o despertar para a fraternidade, é o despertar para a caridade, para o amor, para tudo. Porque por muito tempo a gente colocou isso em segundo plano, porque o ter era mais importante do que o ser. Você entende que talvez esse eu sou a verdade, o caminho e a vida é no sentido, mais ou menos o que eles falaram, né? Só pratica. Igual ele falou para os apóstolos, só vai lá e pratica. Né? Ensina, mas pratica. Talvez nesse sentido, mais do que dizer você tem que fazer porque eu estou mandando, sabe essas dicas todas que eu dei, né? Essas diquinhas, aplica elas. Né? Joga a semente aonde realmente ela vai prosperar, perdoa, oferece a outra face. Aquela dica que ele deu para Pedro, que para mim é a pior de todas, né? Senhor, eu estou meio mal ali com meu vizinho, ele brigou comigo, eu estou meio bravo, você acha que eu tenho que esquecer? Eu acho, Pedro. Mas você acha que eu tenho que perdoar? Acho, Pedro. Quantas vezes? Porque ele já me fez muito mal. Ah, Pedro, uma 7. No que ele falou 7, Pedro já deve ter feito assim. Nossa Senhora. Aí Jesus, vezes 70. Aí acho que Pedro falou, vixe, Maria, é sempre... Cada pecado. Para cada... Cada pecado. Então assim, eu acho que, no final dos contos, sabe o que eu acho? Eu acho que tá todo mundo certo. Olha, música de Renato Russo. A gente está tentando, né? Música de Renato Russo. Tem um pedaço de Paulo de Tarso, que é São Paulo. São Paulo na Igreja Católica. Eu sabia que ele era desse time. Eu sabia, ele ia ter que falar mais cedo. Mas é verdade, como é que é a frase? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Isso. Que eu falasse todas as línguas, que eu fosse culto, que eu fosse um expert. Falasse enfim, até a língua dos anjos, né? Se eu fizesse tudo isso de bom, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Isso está musicalizado em Renato Russo, que é uma passagem da Epístola de Paulo aos Coríntios. Você vê quanta mensagem tem, né? Quanta coisa que tem aí. De várias formas. Casal, por favor, deem o tempero final para a gente deixar essa receita maravilhosa. O que tá pululando aí na mente e no coração de vocês para a gente fechar esse papo? Não sei, eu falaria ame, fica o caminho mais fácil. Com certeza é mais fácil. É tão mais fácil amar porque quem sai gratificado é a gente, né? E quando a gente fica nervoso, irritado, com raiva, é tão ruim. Então, eu acho que às vezes a gente não ama tanto porque desconhece como é bom amar. Depois que a gente põe o pé no bom, aí você não quer mais deixar, né? Mas é uma longa caminhada, a gente nem imagina quanto, mas a gente vai junto. É isso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Olha, meus queridos, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. E o que me faz aqui, me vem à mente, é muito... Recentemente a gente falou assim, bem viver para bem morrer. Então, assim, o que me vem à cabeça
sempre que é possível, façam a caridade. Das mais diversas formas possíveis. Um sorriso, um olhar, façam a caridade. Nós precisamos, e nós só vamos mudar esse mundo se a gente conseguir passar isso para frente. Então, é possível realmente fazer o bem, é possível fazer caridade. Mas, acima de tudo, vamos agir. E aquilo que ele acabou de falar também, a sintonia. E também uma dica, quando a gente se achar infeliz, triste, por algum motivo que aconteceu, vai até um hospital, pede para entrar na UTI, se puder, tudo paramentado, com autorização. Vai até um velório, faça uma visita num asilo de velhinhos e você vai ver quando você sai, como é que você muda. Como é que você acredita e tem a certeza de o quanto você é feliz. Eu acho que eu vou colocar ainda um tempero. Ele falando agora, eu pensei assim, quando você faz a caridade maior é com você mesmo. Com certeza. Né? É o primeiro O maior receber. beneficiado é você mesmo. É a gente, né? E É isso aí. É isso. Muito bem. Muito bem. Vou deixar eles convidados para voltarem, viu? Vocês me perdoem, mas acho que eu falo por vocês. Que vocês Muito voltem obrigado. aqui para a gente Muito aprender obrigado. juntos, nós Obrigado. aprendermos, né? Juntos. Esse Porque- terceiro ser do plural, né? Porque, o nós. porque vocês podem ter a certeza absoluta, através de vários podcasts que vocês fazem, aliás, parabéns por esse trabalho que vocês fazem, mas a energia que isso, a gente sabe que nós somos energia. E a energia que vocês têm aqui é muito positiva. E isso acaba reverberando nos teus convidados e faz com que o programa seja tão bonito e tão eficaz como é a proposta de vocês. A gente se sente terapeutizado no final das gravações. É um barato, assim. Isso aí. É como se nos purificasse. E a Continue. gente pensa assim, será que eu falei muito besteira? Continue. Bom, se percebermos, eu falei em corrigimos algum na momento, próxima, me né? perdoe. Ou edita ou me perdoe, mas foi de coração, tenho certeza. Edita. Muito obrigado. Obrigada. Meus anjos, vamos nessa? Obrigado. Isso. E antes de encerrar, espero que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim, cada um no seu momento, como pode, né? Correndo, treinando, dirigindo o carro, como alguns dizem, né? Enfim, cada um arruma seu tempo para poder escutar. Mas se essa energia boa te toca, por favor, passe para outros, porque é aí. só assim que a gente vai poder fazer essa onda do É um bem. movimento, é isso aí. Muito bem. Muito obrigado. E a gente vai agradecendo você por ter nos assistido esse espiritual episódio, né? Por várias linhas, né? De espiritualidade, mas com a presença de duas pessoas que tocam um projeto tão importante. E, por favor, meu pedido para vocês é continuem. Vocês são necessários. Fica junto. Junto, nós, né? Vamos Nós juntos. somos necessários, mas Vamos. vocês como líderes, né, que são do projeto, junto com outras pessoas, o Júlio e tantas outras pessoas espetaculares, peço desculpa por não citar o nome de Nós todos. temos um São time muito tantas, grande, né? isso é uma família. temos Mas o um Júlio time foi um muito que me bom. acolheu de um jeito tão assertivo. Ele olhou pra mim e no olhar dele tava assim: se você quiser vir, vem. Mas se é pra vir, vem direito. Foi mais ou menos isso que eu li no olho dele. A gente é suspeito Né? pra falar dele. Do Júlio. Ele precisava trazer ele aqui um dia também. Vocês Vamos. autorizam que ele Com venha? certeza, não, eu faço questão de acompanhá-lo. Poço Eu de fico lá sabedoria, fora e ele cara. fica aqui. Vocês Depois vão eu te conto no particular uma história que ele quis me matar, mas eu conto depois. Fechou. Então tá bom. Eu vou pedir pra ele contar aqui ao vivo. Meninos, obrigado por Valeu. permitirem, por toparem, né, mais essa conversa. Tudo depende muito de vocês também que vão apoiando essas maluquices. E a você que nos assiste, que você tenha uma excelente sequência de aplicação de tudo que você ouviu aqui ou de qualquer outra coisa que toque o seu coração, mas que a gente seja coerente com as escolhas que a gente faz. É uma forma de trabalhar a espiritualidade. Até a próxima semana com Obrigado. mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Muito obrigado. Obrigada. Fiquemos em paz.